A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro A Vida Crucificada, de A. W. Tozer. Como viver uma experiência cristã mais profunda. Segunda edição, compilado e editado por James L. Snyder. Tradução, Lucia Yamakami. São Paulo, Editora Vida, 2021. Hoje começaremos a ler a parte 3 do livro, Os Perigos da Vida Crucificada. Capítulo 9. O preço da vida crucificada. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Filipenses 3, 7 e 8. Quando Deus chama um homem para que o sigam, chama-o para que o siga a qualquer custo. O inimigo pode fazer o pior, mas, se o homem está nas mãos de Deus, nenhum dano lhe sobrevém. Ninguém pergunta quanto custaria para alguém se tornar um grande jogador de futebol, ou quanto custaria para alguém se tornar um advogado bem-sucedido, ou quanto custaria para alguém se tornar bem-sucedido nos negócios. Todos sabem que, quanto mais importante o objeto, mais alto o preço. O que custa pouco ou nada vale exatamente esse tanto. O desafio diante de nós é simples. O que estamos dispostos a pagar, sacrificar ou rejeitar para progredir na vida crucificada? A história da Igreja e as biografias cristãs estão repletas de exemplos do que as pessoas se dispuseram a pagar para viver a vida crucificada. Os mártires da Igreja formam uma linhagem longa e gloriosa. Da perspectiva do mundo natural, esse tipo de vida não parece glamouroso. No entanto, quando olhamos do ponto de vista de Deus, a perspectiva é totalmente diferente. O primeiro mártir cristão foi Estevão, que morreu aos pés de Saulo. Mais tarde, o grande apóstolo Paulo. Tenho certeza de que a morte de Estevão causou grande impressão no jovem Saulo. Nenhuma pessoa bem informada negará que nos últimos 50 anos tem ocorrido um declínio contínuo na qualidade espiritual da religião cristã. Não me refiro ao liberalismo ou ao modernismo, mas àquela ala evangélica do cristianismo a qual pertenço por convicção teológica e escolha pessoal. Creio que a situação se tornou tão séria que o observador sincero é forçado a questionar-se: a nossa religião evangélica popular de hoje é de fato a fé verdadeira dos nossos pais ou simplesmente alguma forma de paganismo levemente disfarçado com um verniz de cristianismo para torná-lo aceitável aos que desejam denominar-se cristãos? Visite sites de igrejas e o seu coração ficará apertado. Chegamos a este estado precário por causa de uma ênfase quase fanática na graça, chegando à total exclusão da obediência, da autodisciplina, da paciência, da santidade pessoal, do chamado para levar a cruz, do discipulado e de outras doutrinas neotestamentárias igualmente preciosas. Essas doutrinas não harmonizam com a doutrina da graça, do modo que ensina a maioria dos pais modernos da Igreja. Certamente, ainda que esses ensinos não sejam negados, são ou deixados à morte por negligência ou relegados a uma nota de rodapé com tantas explicações e interpretações que deixam de ser efetivos. A graça que surpreendeu os nossos pais, que os colocou de joelhos em lágrimas e adoração com tremor, tornou-se por familiaridade mortal, tão mundana que quase não nos afeta. Aquilo que era tão maravilhosamente precioso para os morávios, os metodistas e os seus descendentes espirituais, tornou-se algo sem valor para uma geração de cristãos devotada às próprias conquistas e entretida em seus próprios prazeres. Dietrich Bonhoeffer. Na minha mente, um homem sintetiza o que alguém precisa pagar ou renegar pela vida crucificada. Esse homem foi Dietrich Bonhoeffer, que viveu sob a sombra do louco nihilista Adolf Hitler. Bonhoeffer estava na casa dos 30 quando os nazistas chegaram ao poder. Ele era acadêmico, teólogo e líder brilhante na igreja confessional da Alemanha.
e sua mente arguta e perceptiva lhe disse que as consequências políticas do socialismo nacional seriam uma guerra sangrenta para a Alemanha e o mundo. Seu coração cristão sensível recuou diante da inacreditável malignidade de Hitler e o seu bando de assassinos. Como pregador do evangelho, Bonhoeffer foi corajosamente à rádio alertar sua nação para as consequências inevitáveis de um sistema político, abre aspas, que corrompeu e desviou flagrantemente a nação, que fez o Führer seu ídolo e Deus, fecha aspas. Quando as nuvens de guerra se formaram sobre a Europa, Bonhoeffer deixou a Alemanha e passou a trabalhar na Inglaterra. Não levou muito tempo até que sua consciência cristã não lhe permitisse continuar num lugar seguro, enquanto seu país experimentava grande distúrbio. Abre aspas. Não terei direito de participar da reconstrução da Alemanha após a guerra. Fecha aspas. Disse, abre aspas, se não partilhar das provações desse tempo com o meu povo. Os cristãos na Alemanha enfrentarão a alternativa terrível de ou desejar a derrota da própria nação para que a civilização cristã possa sobreviver, ou desejar a vitória de sua nação e com isso destruir nossa civilização. Sei qual dessas alternativas devo escolher, mas não posso fazer essa escolha em segurança. Fecha aspas. Depois de retornar à Alemanha, Bonhoeffer trabalhou para a igreja confessional e com a política clandestina. Logo foi capturado e preso pela famosa Gestapo, juntamente com outros membros da família. Dali em diante foi mandado para diferentes prisões e campos de concentração. Durante esse período, serviu aos companheiros de prisão testemunhando, pregando, consolando e ajudando de todas as maneiras possíveis. Aqueles que o conheceram na época falavam sobre sua, entre aspas, calma e autocontrole, até nas situações mais terríveis. Ele era, dizem, um gigante diante dos homens, mas uma criança diante de Deus. Luterano e alemão, Bonhoeffer foi o homem de notável percepção espiritual. Fazia de tudo para pregar Jesus Cristo como Salvador e abraçou o que chamou de, entre aspas, graça preciosa. Disse que não devíamos tentar chegar ao céu de forma barata, pois a graça de Deus nos custaria tudo o que temos. A graça de Deus é preciosa porque custou a Cristo o seu sangue e nos custará tudo, talvez até a nossa vida. No início da guerra, Bonhoeffer estava noivo de uma jovem adorável. Na época, sua irmã e seu pai e outros parentes estavam vivos. Os nazistas recorreram ao velho truque totalitário. Abre aspas, é melhor se dobrar e calar porque temos sua família como refém. E se você não fizer o que mandamos, é sua família que vai sofrer. Fecha aspas. Essa era a técnica deles, de modo que disseram a Bonhoeffer, abre aspas, renda-se e calhe a boca sobre a graça preciosa e a liberdade no Evangelho de Jesus Cristo. Pare de alertar contra Hitler e os nazistas, ou vamos matar a sua família. Fecha aspas. Esse tipo de ameaça costumava funcionar, mas os nazistas nunca tinham encontrado um homem como Dietrich Bonhoeffer. Com a calma e a serenidade que só Cristo pode dar, Bonhoeffer respondeu, abre aspas, a minha família pertence a Deus e vocês nunca vão conseguir que eu me renda ameaçando matar a minha família. Fecha aspas. Anos antes, Bonhoeffer havia escrito, abre aspas, quando Deus chama um homem, ele o chama para vir e morrer. Fecha aspas. Em 9 de abril de 1945, no campo de concentração de Flossenbürg, Bonhoeffer foi chamado para fazer exatamente isso. Ele se recusou a ser resgatado para não arriscar a vida de outros. Assim, abre aspas, seguiu resoluto em seu caminho para ser enforcado e morreu com calma e dignidade admiráveis. Muitíssimos do povo alemão se haviam tornado arrogantes por orgulho nacional e se inflavam com o sucesso temporário. Assim, Deus, em sua misericórdia, enviou seu homem, um homem que enxergava, ao país dos cegos. Mas a nação de cegos enforcou seu profeta, cremou seu corpo e espalhou suas cinzas. Foi muito pouco depois que esses mesmos cegos enfrentaram humilhação nacional e colapso final. Sem dúvida, a maior contribuição do ministério de Bonhoeffer é seu livro
discipulado. Mesmo antes da guerra, esse profeta enxergava claramente. Ele escreveu, abre aspas, a graça barata é o inimigo mortal de nossa igreja. Estamos lutando hoje pela graça preciosa. Fecha aspas. Só o conhecimento de que a verdade é universal e que a humanidade é exatamente igual no mundo inteiro nos permite compreender como esse jovem ministro luterano, examinando o cristianismo alemão em meados da década de 1930, pôde diagnosticar com tanta habilidade a doença que ameaça destruir a igreja evangélica uma geração mais tarde. O que me preocupa é aquilo que Bonhoeffer disse das condições da Alemanha, de então é terrível e ameaçadoramente verdadeiro em relação ao cristianismo de hoje. O paralelo é alarmante. Pernas mundanas. Por que o povo de Deus não salta rápido e não começa a andar, crescer, subir, planar e escalar? Por que precisa ser mimado, afagado, cuidado, acompanhado e sustentado? O motivo é que nunca adquirem pernas espirituais sob o corpo, e a face de Deus está longe deles. Ou seja, pensam que é isso que está acontecendo. A verdade é que Cristo fez plena expiação por nós, portanto, não há nenhum impedimento entre o cristão e Deus. A expiação de Cristo foi tão perfeita e completa que transforma tudo o que está contra nós em algo a nosso favor. Isso transformou todos os nossos deméritos em méritos. Isso moveu tudo o que estava na coluna de débito para a coluna de crédito da contabilidade. Tudo o que estava contra nós passou para o nosso lado. Essa é a maravilha da expiação em Jesus Cristo. Assim, por que levamos tanto tempo para nos livrar desse véu de obscuridade? Por que levamos tanto tempo para colocá-lo de lado, ver o brilho do sol, percorrer o nosso caminho rumo ao cume da nossa fé? Não é falha de Deus, porque a divagação não faz parte do plano de Deus para nós. Deus deseja que seus filhos cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Deseja que prossigamos para a perfeição. Deseja que sejamos santos. Assim, por que não nos empenhamos para sermos santos? O principal problema é que gostamos demais de nós mesmos. Nós nos empenhamos para nos manter de cabeça erguida. Tenho visto alguns chegarem ao altar em busca de piedade, mas em regra não tenho dó deles por estarem em luta. Alguns podem dizer, entre aspas, olhem aquilo, não é maravilhoso? Mas eu digo, entre aspas, sabe por que estão lutando? Estão lutando com Deus. Nunca é algo agradável de ver. Eles estão tentando manter a cabeça erguida, não querem render-se, não querem que as pessoas saibam como são desimportantes, inúteis e pequenas. Não querem que ninguém flagre a pobreza do coração deles. Assim lutam para manter a cabeça erguida. Homens e mulheres contemporâneos gastam bilhões de dólares por ano para manter a cabeça erguida. Rasgue a máscara de alguém comum e você descobrirá que ele é um pobre mendigo no espírito, na mente e no coração. Tentamos esconder esse estado interior, disfarçar a nossa pobreza e preservar a nossa reputação para manter alguma autoridade para nós mesmos. Queremos ter um pouco de autoridade no mundo. Não queremos renunciar a ele por inteiro, mas Deus quer tirar toda a autoridade das nossas mãos e nos levar para onde não reste nenhuma autoridade. Ele quer tomá-la e nunca nos abençoará até a tomar por completo. Enquanto você estiver no comando, enquanto disser, entre aspas, ouça agora, Deus, vou dizer como fazer isso. Você será um cristão medíocre, surdo para ouvir, frequentando retiros, igrejas e tendo todos os meios da graça à disposição, mas ainda assim não chegará a lugar algum. Gostamos de ter um pouco de glória para nós mesmos. Estamos dispostos a deixar Deus ter um pouco de glória, mas queremos uma comissão, só um pouquinho para nós. Queremos livrar parte de nós de pagar esse preço. Estou inclinado a pensar que algumas pessoas simplesmente nasceram para serem pequenas. Elas nunca juntam muito. Se forem ao céu, será pela graça de Deus, e não levarão nada para lá. Vão seguir de mãos vazias. Elas vão entrar pela misericórdia de Deus. Esse é o único meio para alguém entrar. Mas Deus deseja que você leve consigo riquezas, diamantes, pérolas, prata e ouro provados no fogo.
Ele deseja que tenha uma colheita de almas, deseja que você envie suas boas obras diante de si. Deseja que você seja um cristão produtivo e frutífero. Contudo, muitos cristãos não terão nada para mostrar a Deus. Simplesmente não estão dispostos a pagar o preço. O autor de Hebreus disse: vocês se tornaram lentos para aprender. Hebreus 5:11. Ele não podia falar aos leitores da maneira que desejava, porque ainda que tivessem tido tempo suficiente para crescer e amadurecer, isso não ocorrera. Autodefesa. A verdade é que precisamos parar de nos defender, de estar sempre com pulsos fechados. Nós tivemos uma querida senhora que costumava ajudar-nos junto ao altar. Quando ela via alguém orando com os punhos fechados, dizia, abre aspas, agora abre os punhos, querido. Orar com os punhos cerrados significa que você está agarrado a alguma coisa. Solte, solte, abra as mãos para Deus. É isso, fecha aspas. Qualquer coisa que o mantenha afastado é um véu entre você e Deus, e é formado por coisas que são simplesmente bobas. Você nunca deixará de ser um cristão comum até desistir dos próprios interesses e parar de se defender. Entregue-se nas mãos de Deus e deixe-o só. Pare de tentar ajudar Deus. Nunca aconteceu de eu ter um dente arrancado sem tentar ajudar o dentista empenhado na tarefa. Sempre que viajo de avião, tento instintivamente ajudar o piloto, inclinando-me para a esquerda e depois para a direita. Somos igualmente tolos no que diz respeito às coisas de Deus. Queremos ajudar Deus. Não, entregue-se para Deus. Volte-se para ele e diga, abre aspas, Pai, estou cansado de ser um cristão comum. Estou farto dessa mediocridade, de estar na metade do caminho de onde devia estar, de ver outros cristãos felizes, quando eu mesmo não estou feliz. Estou enjoado de tudo isso. Quero prosseguir e conhecer-te. Forte, irmãs, vou repetir esse parágrafo. Entregue-se para Deus. Volte-se para ele e diga, abre aspas, Pai, estou cansado de ser um cristão comum. Estou farto dessa mediocridade de estar na metade do caminho, de onde devia estar, de ver outros cristãos felizes, quando eu mesmo não estou feliz. Estou enjoado de tudo isso. Quero prosseguir e conhecer-te. Amém, Senhor. Fecha aspas. Um homem teve uma grande experiência com Deus, algo que floresceu e desenvolveu numa experiência ainda mais maravilhosa. Ele andou com Deus e tornou-se conhecido como um homem de Deus. As pessoas chegavam a ele e diziam, abre aspas, irmão, por muito tempo você foi conhecido como alguém mediano, mas de repente está coberto de bênçãos. O que aconteceu com você? Fecha aspas. Bem, respondeu ele, abre aspas, não sei direito, mas aqui está o que aconteceu e como. Um dia busquei a presença de Deus e orei. Deus, preciso dizer uma coisa. Nunca, enquanto viver, direi em oração algo que não seja sincero. E a partir daí, tudo começou. Fecha aspas. A moeda de troca. A maioria dos cristãos está satisfeita vivendo a vida inteira como cristãos comuns. Eles nunca experimentam as riquezas daquilo que realmente significa ser cristão. Sem uma fome profunda e insaciável pelas coisas de Deus. Não há nada dentro deles que os incite a prosseguirem rumo à perfeição. A condição da igreja cristã de hoje é o resultado do excesso de cristãos comuns em funções de liderança. Mais uma vez, precisamos de um grande mover do Espírito Santo para rompermos a rotina espiritual e prosseguirmos para a perfeição espiritual. Esse mover precisa começar com indivíduos cristãos que estejam dispostos a entregar tudo para Deus e viver a vida crucificada. Contudo, qual é exatamente a moeda associada à vida crucificada? Qual é exatamente a moeda que precisa ser empregada nesse câmbio? Deixe-me enumerar alguns elementos que considero necessário trocar para seguirmos adiante na nossa jornada pela vida crucificada. Segurança. Uma das primeiras coisas que precisamos trocar é a nossa segurança. Os que insistem num ambiente seguro nunca avançarão na jornada para a vida crucificada. Dietrich Bonhoeffer não teve segurança na vida. Para fazer o que Deus queria que ele fizesse, Bonhoeffer teve de abdicar da segurança.
Se a segurança fosse importante para ele, Bonhoeffer jamais teria voltado para a Alemanha e enfrentado o que sabia que enfrentaria. Se sua segurança é tão preciosa que você precisa preservá-la a todo custo, você sofrerá interferência na sua jornada na trilha da vida crucificada. A sua segurança é o preço que você paga para avançar a novas perspectivas espirituais. Conveniência. Outro aspecto da nossa moeda ao longo dessa trilha é a conveniência. Ninguém sobre quem já li considerava conveniente a morte. A jornada pela trilha da vida crucificada será paga por, entre aspas, montanhas de inconveniências. Aqueles que estão dispostos a desfazer da conveniência progredirão, para serem cristãos de índice 100. Prazer. Talvez nunca tenha havido uma geração de cristãos mais apaixonada pelo prazer que a atual. Mas isso também faz parte da moeda com que se paga a jornada para a vida crucificada. Nenhum dos caminhantes da igreja a considerou prazerosa. Os grandes reformadores da igreja santificaram o prazer para fazer o que Deus tinha diante deles. Resume-se a isto: apegue-se ao seu prazer ou troque-o pelo progresso rumo à perfeição espiritual. Popularidade. Muitos hoje tentam popularizar o cristianismo comercializando-o como se fosse um produto na prateleira de uma loja. Jamais descobri em alguma parte das minhas leituras de história que aquilo que era popular entre as multidões fosse correto. Na maior parte dos casos, para seguir adiante, a maioria dos grandes homens e mulheres de Deus teve de se curvar contra o vento da popularidade. O preço do avanço deles foi a popularidade. Sucesso mundano. Mais uma coisa que preciso mencionar entre as que devem ser trocadas nessa jornada é o sucesso mundano. Você está disposto a trocar seu sucesso nos negócios, nos esportes, em sua carreira para prosseguir e alcançar a perfeição espiritual? Se considerarmos o sucesso da perspectiva do mundo, o ministério de Jesus foi um terrível fracasso. Todos os apóstolos falharam no que diz respeito aos critérios do mundo. Os grandes mártires da igreja foram fracassos absolutos. De acordo com o critério do que o mundo entende por sucesso, William Tyndale, que morreu por causa de sua obra, foi um fracasso absoluto. O homem ou a mulher que tiver disposição para trocar e render todos os aspectos de seu sucesso é aquele que prosseguirá com Deus. Não vivemos para este mundo, mas para o mundo por vir. A economia em que estamos negociando não é a deste mundo, mas a do mundo em que Jesus Cristo está preparando um lugar para nós. Temos o notável privilégio de trocar o sucesso deste mundo pelo favor do nosso Pai que está no céu. A vida crucificada é uma proposição que custa caro. Qualquer um que estiver disposto a pagar o preço é alguém que seguirá adiante em absoluta vitória e alegre comunhão com Cristo. Cristo pagou o preço da nossa salvação. Nós agora pagamos o preço da nossa plena identificação com Ele e do nosso andar e peregrinação rumo à perfeição espiritual. Ano Novo, 1945. Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945. Por bons poderes, fielmente cercado, maravilhosamente protegido e consolado. Assim com vocês, esses dias desejo passar, e com vocês também no novo ano entrar. O antigo nosso coração ainda tortura, e o fardo de maus dias nos traz amargura. Senhor, dá à nossa alma assustada a salvação para a qual foi criada. Se nos estendes o cálice pesado e amargo do sofrimento, cheio até a borda, nós o tomaremos gratos e sem tremor, das tuas mãos plenas de bondade e amor. Mas se ainda quiseres dar-nos alegrias com este mundo e o brilho dos seus dias, então nos lembraremos do passado e entregaremos nossa vida ao teu cuidado. Faze que chamejem as velas cálidas e claras, que tu mesmo trouxeste para as nossas trevas. Permite, se possível, que outra vez nos encontremos. É a tua luz que brilha na noite, bem o sabemos. Quando se espalhar profundo silêncio, faze que ouçamos aquele som intenso do mundo que invisível se estende ao nosso redor, de todo o teu povo, que a ti está rendendo louvor. Por bons poderes maravilhosamente protegidos, esperamos consolados o que nos será trazido. Deus está conosco de noite e de manhã.
e com toda certeza a cada nova manhã. Terminamos aqui, irmãs, o capítulo 9.